O Senhor mesmo nos deu o exemplo. Por onde ele ia, a Bíblia diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, que veio fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Ele veio fazendo o bem. E o que Deus acha que é fazer o bem? Curando a todos os oprimidos pelo diabo. Viu que a doença é uma opressão? Do diabo e não de Deus. Não é algo para ensinar alguém? Amém? Curando a todos os oprimidos pelo diabo. Amém? Deus é quem cura. Amém? Deus te ama. E Deus quer curar você. Amém? Glória ao nome de Jesus. Olha, a cura é prioridade para Deus. Glória a Deus. E olha bem, para aquele homem que Jesus declarou os teus pecados te são perdoados, ele continuou e também curou aquele homem. Levanta, toma o teu leito e anda. O homem foi curado. Olha, a prioridade que Deus dá para a cura é demonstrada na vida de Jesus, por onde ele ia. Não tente espiritualizar isso dizendo que era cura espiritual. Amigo, quando nascemos de novo, não somos espiritualmente curados. Literalmente somos recriados, somos regenerados, é isso? Quer nascer de novo? Amém? Agora precisamos de cura para a nossa mente. Precisamos de cura para as nossas emoções e cura para o nosso corpo. Estas partes sim precisam de cura, a parte das emoções, das mentes, da depressão. E hoje muitas pessoas sofrem de depressão e Deus quer curar a todos. Amém? Amém. E Deus quer curar o seu corpo. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Quanto mais olho a Bíblia, quanto mais penso nisso, eu não posso fugir do fato de que isso é prioridade para Deus. Mesmo assim, negligenciamos isso. Não pregamos muito sobre isso. E eu entendo que, às vezes, os pastores e líderes ficam até intimidados pela cura. Então é mais fácil nem falar disso. Sabe, o diabo tem tido sucesso espalhando este pensamento entre crentes. E é este pensamento. Se eu orar por alguém e essa pessoa não for curada, ele com sucesso coloca este pensamento por muitos anos, a ponto de, quando alguém fala sobre cura, as pessoas ficam meio intimidadas. Não querem lidar com o resultado, porque talvez seja negativo, certo? E então é mais fácil dizer, sabe, eu creio que cura física não é para os dias de hoje. Sabe, por causa deste medo que muitas pessoas têm de depois que você orar por alguém e então a pessoa não é curada. Escute bem, isso é apenas o ego. O nosso ego se preocupa com ficar bem aos olhos dos outros. Olha, continue orando, porque se é da vontade de Deus, até para nós que oramos pelos enfermos. Nós cremos na cura e ministramos a cura ao povo. Nós nem sempre vemos resultado de 100%. Mas sabe de algo? Estamos vendo mais resultados positivos, amém? Agora, do que quando nós não estávamos enfatizando sobre a cura. Amém? Não ensinávamos sobre a cura. Agora que falamos de cura, estamos vendo mais e mais resultados. E estamos aprendendo cada vez mais a cada dia que passa sobre cura. E dou graças a Deus porque quando Jesus voltar, o último inimigo vai ser a morte física. Amém? Que será posta sob seus pés. Então, se Jesus disse que o último inimigo vai ser a morte, quer dizer que todos os outros inimigos serão colocados sob seus pés primeiro. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Olha, pastores e líderes, ministros, é nossa responsabilidade. E estou falando para todos os líderes aqui da nossa igreja. Se você está ouvindo, ouça com atenção. É nossa responsabilidade não só pregar e ensinar, mas ministrar a cura. O Senhor mesmo nos deu o exemplo. Olha aqui. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. Ele ensinava primeiro, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Se alguém perguntar, será que Jesus cura todas as enfermidades? Aqui está. Nem tudo o que Jesus fez foi registrado nos evangelhos, pois João mesmo disse, se fosse registrado tudo o que ele fez, nem mesmo todo o livro do mundo poderia conter o que Jesus fez. Amém? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando, número 2, pregando e depois curando. Sempre curando é o padrão do Senhor, e este texto aqui aparece também em outros evangelhos. Esse é o padrão do Senhor. Ele deixou isso para nós. É nossa responsabilidade não só ensinar, não só pregar, amém? Mas curar. Curar.
sabe? Me faz lembrar da declaração que Deus pronuncia contra os pastores de Israel, e ele fez essa declaração através do profeta Ezequiel, dizendo o seguinte: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Deus aos pastores. Este princípio sobre pastores aplica para nós hoje, ok? Ele disse: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente, olha isso, não curastes. E a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. E muitas vezes falamos que as pessoas se espalham porque são rebeldes, porque não estão afim de Deus, sabe, não querem nada com a santidade, não querem buscar a Deus, mas a Bíblia aqui nos declara então o porquê as ovelhas se espalham. E é sempre por não haver pastor. Por não haver pastor. Ou tem pastor, mas o pastor é um pastor que só pensa no seu próprio bem. Amém? Ou seja, as ovelhas servem para ele, não ele serve as ovelhas. Olha, amigo, e Deus disse o seguinte: as fracas não fortalecestes e não curastes a doente. Está muito claro, não curastes a doente. Olha, e quando eu leio isso, eu recebo um grande encorajamento. Porque se Deus acha que eu sou responsável de então curar a doente, se Deus acha que nós, pastores e líderes da igreja, amém? Se Deus acha que somos responsáveis de fortalecer as fracas, de curar as doentes, isso quer dizer que Ele nos deu a autoridade e o poder para fazer isso. E quando nós não fazemos, estamos sendo irresponsáveis. Amém? E não podemos ser irresponsáveis no ministério pastoral. Amém? Temos que fluir com o Senhor, ver o seu padrão. Lembra de Jesus? Em Mateus 9 de novo? De fato, depois que Jesus falou isso aqui, no verso 35 que acabamos de ler, ele percorria ensinando, pregando e curando. O próximo verso diz: E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Como ovelhas que não têm pastor. Olha, todos os crentes, amém, que chamamos de desviados, pessoas que estão caídas ou agora são mundanos, sabe, estão desgarrados, estão cansados, longe, porque foram rebeldes, estão agora vivendo o seu próprio caminho com os seus vícios e estão nesta vida porque são simplesmente rebeldes, eles são desobedientes. Amém? Não, a Bíblia diz que não tem pastor, porque quando tem um pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não diz, amém, eu tenho muitos amigos e esses amigos vão cuidar de mim, nada me faltará, não é isso. Não diz eu tenho uma boa educação, amém, e então nada me faltará. Não é assim. Eu venho de uma família muito rica, o meu futuro está seguro, nada me faltará, não é isso. Não diz, sabe, porque eu sou inteligente, amém, porque eu conquistei isso e aquilo, nada me faltará. Não. A Bíblia diz, porque o Senhor é seu pastor, nada te faltará. Nem mesmo o Senhor é o seu Salvador. Ainda bem, amém, que Ele é o nosso Salvador. Mas é quando o Senhor é o nosso pastor, que quer dizer o quê? Permitimos que Ele nos apacente. É o que o pastor faz. O trabalho principal de todo o pastor é guiar as ovelhas aos pastos, apacentar as ovelhas. Amém? E também fortalecer aos fracos, derramar o óleo e o vinho. Isso é pastorear, isso é cuidar das ovelhas. Amém? Apacentar o rebanho e cuidar dele. Você se lembra daquilo que Jesus respondeu para Pedro 2 vezes, das 3 vezes? Quando Jesus perguntou a Pedro, tu me amas? A resposta dele, depois que Pedro falou, foi, apacenta os cordeiros, apacenta as ovelhas. 2 vezes ele falou isso, a terceira vez ele disse, pastorei as ovelhas. Mas por 2 vezes ele falou, apacenta os cordeiros.
Os mais novos, apacenta as ovelhas. Amém? Apacenta as ovelhas. A linguagem do amor de Deus é assim. Ele diz para nós: você me ama mais quando você apacenta as minhas ovelhas. Você me ama mais quando você apacenta as ovelhas. Você está faminto por Deus? Eu amo apacentar as ovelhas porque eu amo ao Senhor. Amém? De uma maneira que o agrada. De uma maneira conforme a sua linguagem. Amém? Apacenta as ovelhas. E em Cantares de Salomão diz assim: a mulher fazia uma pergunta e ela é um tipo da igreja, amém, dos crentes. E os crentes perguntam a seguinte pergunta: ó tu que a minha alma ama, dize-me, onde apacenta as ovelhas? E onde faze as ovelhas descansarem ao meio-dia? Então são duas coisas. Ela quer saber onde está a comida, onde apacentas as ovelhas, comida, e ela quer saber onde o descanso é encontrado. Onde tu fazes as ovelhas descansarem ao meio-dia? E a resposta vem e é tão linda. O Senhor poderia dizer, ó mulher, ou poderia até mencionar o seu nome, mas o Senhor disse: se tu não conheces, ó mais linda entre as mulheres, eu amo isso, como o Senhor fala conosco. Amém? Estamos fazendo essa pergunta porque nós não sabemos. Mas apesar da nossa ignorância, Ele nos vê. Pelos olhos da graça, Ele nos vê como a mais linda entre as mulheres, quer dizer, a mais importante das mulheres. O Senhor, nosso Deus, nos vê dessa forma. É assim que Ele sempre te vê. Amém? Ele diz, se não sabes, ó mais linda, mais formosa entre as mulheres, siga os passos do rebanho e apacenta as crianças na tenda dos pastores. A resposta para a comida que ela tinha perguntado e também para o descanso. Amém? Quando está muito quente, ao meio-dia, o pastor guia as ovelhas para um ribeiro que está por ali, onde tem muitas árvores que produzem muita sombra, para as ovelhas, então, comerem e também descansarem debaixo da sombra. E é ali que as ovelhas descansam ao meio-dia. E o Senhor disse, se você quer saber onde a comida, o sustento e o descanso são encontrados, amém? Sabe o que fazer? Siga os passos do rebanho, ou seja, permaneça com o povo de Deus. Amém? Fique na igreja. São os passos do rebanho. Siga o rebanho. Nós somos uma igreja e não devemos viver sozinhos. Amém? Deus não quer isso. Sabe a Bíblia? No Novo Testamento diz, amai-vos uns aos outros, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, ministrando uns aos outros, cantando com os outros. Amém? E tudo isso fala de comunidade. Durante esse tempo desta pandemia, eu sei que isso não está sendo possível de uma maneira física, mas nos reunimos online e estamos juntos. Amém? Você está seguindo os passos do rebanho, porque onde o seu rebanho está, ele também vai estar. Amém? Ele sempre está lá. Número 2, ela perguntou sobre o descanso. Sabe o que ele disse? Alimenta os teus filhos na tenda dos pastores. Quanto mais alimenta os outros, mais você vai ser alimentado. Quando você alimenta os outros, você é alimentado. Amém? E quando você se alimenta, você descansa. Glória a Deus. Quando você se alimenta, você descansa. No Salmo 23 diz, Ele me guia às águas tranquilas, Ele me faz deitar em pastos verdejantes antes, Ele me faz deitar em pastos verdejantes e guia-me pelas águas tranquilas. Olha, águas tranquilas em hebraico são águas de manuka. Manuka quer dizer água de descanso. Águas que não estão agitadas, águas que estão movimentadas, fluindo rapidamente, mas águas que são tranquilas. Amém? Fácil de beber. Amém? Águas de descanso, literalmente águas de descanso. Mas antes do descanso, Ele te alimenta primeiro. Ele te faz deitar a descanso. Onde isso? Em pastos verdejantes. E isso para a ovelha é comida. Pastos verdejantes é comida. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. E sempre nos lembramos que a necessidade número 1 do rebanho, do povo de Deus, é comida. Lembre-se sempre que uma pessoa que você encontra, amém, mesmo sendo um breve encontro, a alimente. Fale algo para ela. Convide-a para a igreja, mas não só a convide, a alimente. Amém? A alimente. A alimente, mesmo sendo pouco. O que Deus tem te mostrado, você tem que compartilhar, para você alimentar outros. E quando você faz isso, você vai ser alimentado e descansar no Senhor. Glória a Deus. Sabe, olha, é fácil criticar alguém que está orando pelos enfermos,
amém, ensinando sobre cura para o rebanho, porque isso, na verdade, nos justifica por não ensinarmos e ministrarmos a cura para o rebanho. Sabe, alguém critica uma pessoa dizendo, e aquela pessoa que não foi curada? E aquela outra que não foi curada? Graças a Deus pelos muitos que foram curados. Como eu disse, não vemos resultado de 100% até no nosso ministério. Mas sabe de algo? Estamos aprendendo, tropeçando e subindo. Estamos sempre aprendendo. E sabemos que a vereda do justo brilha mais e mais até ser dia perfeito. Quando vermos Jesus face a face, não vai ter necessidade de cura. Amém? Vamos ter um corpo que vai ser transformado segundo o seu próprio corpo. Aleluia! Um corpo que nunca vai ficar enfermo, não vai envelhecer, para sempre jovem. Amém? Sempre com energia. Não vai ter monotonia neste corpo. Amém? E melhor de tudo, você nunca vai morrer. A morte vai ficar longe, ela vai ser lançada no lago de fogo. Amém? Amém, a morte vai morrer, aleluia. O último inimigo a ser posto debaixo dos pés de Jesus vai ser a morte. Vai ser a morte física. Amém, porque todos nós já vencemos a morte espiritual. Quando nascemos de novo, nascemos já espiritualmente e não vamos morrer. E o último inimigo vai ser a morte física, que vai ser posta sobre os pés de Jesus. Estamos esperando isso. E o dia está se aproximando a qualquer hora, a qualquer momento. Amém, o Senhor vai nos chamar e vamos vê-lo, aleluia. E vamos ser como ele, amém? A Bíblia diz que quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Glória ao nome de Jesus. Olha, em vez de criticar, amém? Vamos orar por aqueles que ministram aos enfermos, aqueles que estão ministrando sobre cura para o rebanho. Vamos encorajá-los e celebrá-los. Vamos dar novo ânimo para eles, muito mais. Amém? Para que eles continuem aprendendo os segredos sobre a cura que estão na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ver em João capítulo 5. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, lembre-se disso. Em Jerusalém há um lugar chamado Porta das Ovelhas. Tem muitas portas em Jerusalém e uma das portas é a Porta das Ovelhas. Próximo à Porta das Ovelhas havia um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. A palavra aqui, Betesda, é a palavra Bet, Hased. Bet é casa, como você sabe, Bethlehem. Bet é casa, Lahem é pão. Jesus nasceu na casa do pão e ele é o pão da vida, amém? Bet, Hased. Hased é graça, amém? Bet é casa. E você viu que tem 5 alpendres? 5 alpendres é o que diz aqui. 5 é o número da graça. 5 é o número da graça. Se olhar para o tabernáculo, tudo tem a medida de 5 ou múltiplos de 5. A 5ª vez que o nome de Noé é mencionado diz que Noé achou favor aos olhos do Senhor. Amém? A 5ª vez que o nome de Ruth é mencionado, ela disse, eu encontrarei graça. Amém? Então, 5 é o número da graça. Amém? Quando você estuda numerologia bíblica, você vai ver que Deus teve muito cuidado em colocar algumas verdades em números. Amém? Não é numerologia, ok? Isto é verdade bíblica. Ou seja, cada número tem um significado. Como no hebraico, os nomes têm um significado. O que vamos ver em breve. E agora estamos falando de Betesda, que é a casa da graça. Hased é graça. Quando o salmista disse, foi Davi que disse, a sua misericórdia dura para sempre, ali é sua graça que dura para sempre. Hoje em Israel, eles usam o Novo Testamento em hebraico. E quando olhamos para este Novo Testamento, em todo lugar, eu estou falando daqueles que são crentes em Israel. Eles têm uma Bíblia em hebraico, é lógico, mas eles traduziram o Novo Testamento para o hebraico. Ok? E onde está a palavra graça? No Novo Testamento, sabe qual é a palavra? Hased. Hased. E um erudito, Dilit, que fez a tradução. E ele foi um erudito do hebraico, porque ele era um judeu e ele estudou por anos. E ele se dedicou muito a essas palavras, para ser preciso. E ele traduziu a graça por Hased. Quando diz, por exemplo, em João 1,17, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Em hebraico diz assim, Hased ve emet. Emet é verdade. Hased, graça e verdade, vieram por Jesus Cristo. Isso então nos fala tudo sobre Hased. No Antigo Testamento, a sua misericórdia dura para sempre. É por isso que alguns tradutores se perderam
Uma tradução bíblica até diz: o seu amor ou a sua bondade dura para sempre. E outro tradutor disse: o seu amor dura para sempre. E um outro disse: a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Mas uma palavra captura tudo isso. É a palavra graça. E a graça passou a fluir em sua plenitude. Amém? Ela se manifestou plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Hesed, então, esta é a casa da Hesed, graça. Casa da graça, como Belém é a casa do pão. Olha, enquanto eu estava preparando para isso, o Senhor me fez lembrar também que Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. Se você olhar a linguagem no hebraico, não existem números. Para o hebraico, na verdade, eles usam letras como número. Por exemplo, a Aleph, a primeira letra, é o número 1 ou então o valor de 1000. Depende do contexto. E depois temos o Bet, que é o número 2. Amém? Quando querem usar o número 2, usam Bet, certo? Em vez de números. Ok? Então, Bet é 2, lembre-se disso. E olha só, Rei é 5. O número da graça. Amém? Rei é o sopro de Deus. Deus olhou para Abraão e ele era infrutífero, ele não tinha resultados. E Deus soprou em Abrão. Deus soprou o rei em Abrão. Ele tem 2 reis no seu nome, Yud Rei, Vav Rei. Ele soprou um rei no nome de Abrão. Abrão se tornou Abraão e se tornou frutífero. No próximo ano, a criança nasceu, o filho da promessa. Amém? Deus olhou para Sara e Sarai, este nome, tinha um Yud no final. E Yud é o número 10, que representa a lei. E Deus removeu o Yud e deu para ela o rei, o outro rei do nome dele. Yud Rei Vav Rei, Deus soprou aquele rei no nome de Sarai, e Sarai se tornou Sara, que quer dizer princesa. Ela se tornou uma mãe depois de 1 ano. Aleluia, glória a Deus. Amém? E é muito lindo quando você olha para 5 pães e 2 peixes. Eu estava preparando isso e o Senhor me fez lembrar de 5 pães e 2 peixes, e 5 é o rei. E você tem os 2 peixes, que é Bet. Amém? Número 2 é Bet, Aleph, Bet. Bet é o número 2. Então, o que ele estava dizendo? Escute isso. Bet também é casa, certo? Bet é figura da casa, certo? Como eu falei, Betesda, Bethlehem. Bet é casa. E temos os 5, casa da graça. Somente na casa da graça você encontra comida e provisão. Por isso aquele filho pródigo que o atraiu para voltar à casa do pai foi isso. Na casa de meu pai tem pão em abundância para todos. Amém? Tem pão na casa para todos. E Jesus disse isso, que ele é o pão da vida. Amém? Na casa do pão. E hoje, a casa da graça, a casa do pão é a igreja. Amém? A igreja. Toda vez que você ajuda alguém a vir para a igreja, amém? Para fazer parte da igreja, você está dando para eles a maior bênção que existe. Amém? Aqui na terra. Amém? Porque estas pessoas, com todas as suas necessidades e multidões de problemas, você mostra para eles a provisão, porque na casa do Pai tem pão em abundância para todos. E olha isso, Jesus chamava a cura de pão para os filhos. Amém? É tudo sobre comer, comer e comer. Amém? Comemos o pão e ficamos fortes e sãos. Aleluia. Voltando a João 5, nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Olha, mais uma vez é uma figura da lei. Por quê? A lei sempre exige algum tipo de esforço da sua parte para ter a recompensa. Amém? Mas estamos falidos espiritualmente, não temos forças em nós mesmos. A Bíblia diz que não temos força e Cristo veio e morreu por nós. Amém? Mas nós somos criaturas que confiamos no esforço, sabe? E estamos sempre tentando ser dignos e ser merecedores daquilo que precisamos, santos para receber tudo. É sempre fazer. E não percebemos que não conseguimos. E é por isso que a lei sempre diz: não matarás, não roubarás. Coloca tudo na sua própria força. E Deus sabia desde o começo, quando deu a lei, que o homem não conseguiria. Por que então deu a lei? Pela lei vem o conhecimento do pecado. Amém? A lei é como um espelho
E ela é tão verdadeira ao que ela reflete. Ou seja, o que você é, o espelho reflete. Quando você vê uma mancha no seu rosto, você olha para o espelho e não pode usar o espelho para tirar aquela mancha. É o que a lei é. Deus sabia que não poderíamos cumpri-la. Ele sabia disso. Amém? Não quer dizer que hoje não estamos sob a lei e não precisamos viver em santidade. Não, 1000 vezes não. De fato, quanto mais se apaixona por Jesus, mais você deixa de lado o pecado. Quanto mais estiver apaixonado por Jesus, todas as coisas vão entrar no seu lugar. Se você me ama, você cumpre os mandamentos. Não diga, você tem que me amar e cumprir os mandamentos. Não, se você me ama, você vai cumprir. Amém? E o mandamento de Jesus não é como os 10 mandamentos, mas é amar uns aos outros como eu vos amei. Quer dizer que hoje não estamos sob a lei, nós não cumprimos os 10 mandamentos? Não, fazemos além dos 10 mandamentos. Em vez de não roubarás, nos tornamos generosos. Amém? Nós então desfrutamos de tudo o que Deus tem nos dado e então nós derramamos sobre os outros. Amém? Você pode cumprir não roubarás e não ser generoso. Amém? Não adulterarás. Sabe, alguns interpretam como adultério físico, eu não vou para uma cama com outra mulher a não ser com a minha esposa? Então estou bem? Não, amigo. Enquanto você estiver, sabe, olhando com desejo, Jesus disse, você já adulterou. Então olha, a lei foi dada para expor a todos nós, para que possamos ver que precisamos de um Salvador. Amém? E hoje, quando você tem esse Salvador, amém, só de pensar de ser infiel com a sua esposa, amém, já te entristece. E é algo que ninguém pode ver porque está lá dentro, onde o Espírito Santo está. Glória a Deus. Olha, quero falar isso de novo. Quando você está sob a graça, você vai mais do que cumprir a lei. Amém? Porque o amor é o cumprimento de toda a lei. Aleluia.